O chamado chip da beleza foi um dos assuntos mais comentados nos últimos meses. Inicialmente desenvolvido para reposição hormonal e tratamento de algumas doenças, ele também estava sendo usado para aumentar o desempenho físico e o aumento da massa muscular. O uso incorreto fez a Agência Nacional da Vigilância Sanitária proibir sua comercialização no Brasil. Mas depois de alguns casos e muitos debates com especialistas e usuários do medicamento, sua venda voltou a ser permitida. Vamos acompanhar o nosso quadro Saúde Preventiva. Esse pequeno dispositivo entrou no centro de uma polêmica. De um lado, os que defendem a tecnologia capaz de mudar a vida de pacientes como a Maia, uma mulher de 30 anos que encontrou no tratamento o alívio para doenças que foram intensificadas após a morte do filho de 3 anos. O meu tratamento começou no ano de 2019 e foram os implantes de gestrinona que salvaram a minha vida. Do outro lado estão os especialistas, que exigiram uma atenção especial da Anvisa, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, para evitar abusos no uso do medicamento e também restringir a aplicação para fins estéticos. Esta médica endocrinologista explica que o uso do implante hormonal é indicado para alguns casos e o acompanhamento com o especialista é fundamental. O implante hormonal, que é o nome correto, é uma via de administração de medicamento. Então, o implante nada mais é do que a colocação de um medicamento hormonal ou de um hormônio bioidêntico na via subdérmica, onde ele vai fazer uma absorção de forma mais equilibrada, a longo prazo, e a pessoa não precisa ficar administrando isso via tópica ou oral. Maia trabalha com projetos sociais. O trauma que passou veio acompanhado de um problema hormonal mais comum em mulheres, antes da menopausa, e também de uma endometriose, uma doença que provoca muitas dores e afeta a qualidade de vida. Ela passou a usar o implante com orientação médica e viu a vida mudar. Eu tive muitas terapias frustradas que não resolveram os meus sintomas cíclicos, que era uma depressão cíclica que só vinha antes da menstruação, e simplesmente a gente não devolveu a minha vida. Eu voltei a sorrir, voltei a viver, não passei a ter depressão mais antes de menstruar, sintomas ansiosos, depressivos, a crise de pânico pré-menstrual, tudo acabou com o implante. No mês passado, a Anvisa havia suspendido a manipulação, a comercialização, a propaganda e o uso de implantes hormonais. A medida foi classificada como preventiva, mas nesta semana, uma nova resolução liberou o medicamento desde que não seja usado para fins estéticos. No trabalho social, Maia conseguiu ressignificar a perda do filho e no tratamento com o implante, a diminuição das dores físicas. Para ela, o caminho é a fiscalização e não a suspensão do uso de implantes hormonais. Tem muito mais prós do que contra. A gente está falando de patologias graves de mulheres que tiveram a vida restaurada. A gente está falando de endometriose profunda, de dor incapacitante, de reversão de cirurgia. A especialista reforça que existem diversos estudos que comprovam a eficácia do tratamento, mesmo que haja efeitos colaterais, como toda medicação. Existem muitos estudos das indicações, da segurança desses pellets, principal, os que existem, hormonais, a própria gestrinona, testosterona, o próprio estradiol, mas o que é muito necessário é a fiscalização desses fabricantes, que são as farmácias de manipulação. A discussão chegou ao Senado, que debateu o tema numa comissão. A nova resolução, ela autoriza o uso dos implantes hormonais, um uso com indicação para tratar deficiências hormonais, para tratar doenças e que, novamente, como nós esperávamos, coíbe o uso para finalidade estética e para aumento de performance em atividade esportiva. Ou seja, a resolução, ela definitivamente libera os implantes hormonais para as pessoas que precisam da sua utilização. A Anvisa divulgou novas determinações para que o tratamento com o uso de implante hormonal seja realizado. Uma delas é que o paciente é obrigado a assinar um termo de responsabilidade para o implante. Ele precisa ser orientado sobre os possíveis benefícios e os possíveis riscos. Nós, dessas 35 entidades, entendemos que atualmente os riscos são maiores do que os benefícios. A outra parte, que tem trabalhado com os implantes, acha que vale a pena correr os riscos. Só que elas precisam explicar isso para os seus pacientes. Não caiam em contos da internet, Procure um médico especialista, que é sempre recomendado, ainda mais quando se trata de saúde.